Oi, pessoal, essa é a aula do dia 10 de junho, aquela que a gente cancelou porque estava sendo remota, e eu estou gravando um vídeo, tá? Nessa aula eu vou apresentar uma maneira um pouco diferente de construir estrutura. Eu já mostrei isso numa aula em sala, mas eu acho que é interessante recuperar e deixar claro aqui, porque pode ser uma solução bacana, tá? Ela é basicamente baseada na ideia de construir um perfil, fazer o desenho de um perfil, tá? Nesse caso ele pode ser mais complexo, pode ter orifícios, a gente pode, né, fazer todo esse desenho de acordo com o projeto e distribuir esse perfil ao longo de uma curva e a partir dele gerar superfícies de fechamento. Ou seja, ao contrário do que a gente vem fazendo. A gente primeiro cria a superfície, depois projeta linhas sobre essa superfície e aí gera as ilhargas. Nesse caso, a ilharga é o que é desenhado antes, né? Eu estou chamando de perfil, mas é o correspondente nas nossas estruturas aí às ilhargas. Tá? Então, esse perfil aqui, ele tem um buraco no meio, certo? Tem ângulos, vários segmentos, né? E no caso das prateleiras ou os elementos horizontais, eu estou usando duas linhas aqui, né, que já estão posicionadas no lugar onde eu quero que elas se insiram. Tá? Na minha definição, além da curva base que está aqui, eu vou ter, portanto, o perfil que eu estou chamando de curvas perfil prateleira e curvas perfil ilharga, só para usar o mesmo vocabulário que a gente vem trabalhando aqui. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um corte do desenho, a gente vai construir a estrutura a partir desse corte. Tá? O principal componente que a gente vai usar para fazer essa operação é o perp frame e o orient, tá? Para posicionar aqueles perfis ao longo da curva, e depois o sweep one rail para gerar superfícies. Tá? Bom, vamos começar. Então, o perp frame é, é um componente que coloca planos perpendiculares à curva. Tá? O termo frame no Grasshopper ele é intercambiável ao termo plano. Frame e plane são a mesma coisa. Tá? Nesse caso, a gente tem dois perp frames no plural e perp frame no singular. Tá? O perp frames no plural ele serve para a gente. Ele funciona como um divide curve, ou seja, você divide a curva em intervalos equivalentes, tá? E ele posiciona nesse pontinho, no fim, no início de cada intervalo, posiciona o plano. O perp frame, que é o que a gente quer usar aqui, tá? ele, ele usa o parâmetro da curva como referência para o posicionamento. Então, se eu pegar a minha curva base, que já está parametrizada, reparametrizada, ela tem um domínio que vai de 0 a 1. Se eu botar lá 0.2, ele me posiciona um frame naquela posição. Tá? E eu posso ir de 0, de 1 a 0. Tá? Posso botar mais de um frame. Certo? Então eu fico com mais maleabilidade aqui para posicionar os meus elementos. Tá? Além disso, a gente vai usar o range como maneira de distribuir esses frames na curva. Lembrando que o range ele pega um domínio que, por default, aqui vai de 0 a 1 na origem do componente, e a gente divide ele por um número de intervalos, né? E ele nos dá como resultado, né, intervalos dentro daquele domínio de 0 a 1. Tá? Eu mudo aqui, mudo a posição dos intervalos. Tá? Então, nesse caso,
Se eu botar 10 intervalos aqui, ele vai me botar 10 planos, mas eu posso... Então ele acaba podendo funcionar como a divisão uniforme, que talvez seja o que vocês queiram, né? A gente, usando o range, o purple frame funciona, mas eu também poderia fazer uma coisa que é interessante, que é usar o Graph Mapper e redistribuir aqueles intervalos concentrando eles nas duas extremidades, por exemplo, né? Posso fazer vários desenhos diferentes aqui, né? Então, o Purple Frames nos dá mais maleabilidade para trabalhar essas essa distribuição de objetos, tá? Então isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Na minha definição ele está distribuído 15 objetos aqui bem uniformemente, tá? Bom, aí eu vou lá, uso o Orient, que está pegando aquele meu perfil, tá? Eu tenho os dois objetos aqui e vou posicionar eles dentro da geometria do meu Orient. Eu tenho um pontinho do perfil aqui como o source plane, tá? Como ele está no 0, 0, se eu tirar o ponto de perfil, vai dar o mesmo resultado, né? Esse ponto que eu estou chamando de... é o ponto de ancoragem no meu perfil, né? Esse perfil está posicionado no 0, 0, então está ok, mas se eu quiser mudar ele para outra posição, né, eu posso levar esse pontinho de perfil junto aqui. Tá? Eu vou apagar ele porque não está sendo necessário. Então tá. Está lá orientado todos os meus perfis na posição. Atenção, eu botei talvez na posição de vocês, na definição de vocês, possa acontecer do plano estar orientado de uma forma diferente do que vocês gostariam e o perfil entrar deitado, tá? Nesse caso, você pode usar um Rotate Plane, que é um componente bacana, porque você só dá o ângulo, ele gira o plano tendo a normal como eixo de rotação. Tá? Não esqueça o botão direito, botar em degrees aqui. Então o meu Rotate Plane aqui, ele está indo de menos 90 a 90, então eu consigo posicionar aqui, né, conforme a necessidade, tá? Mas não foi o caso, não precisei com a minha curva fazer isso, então ele entrou correto aqui, certo? Eu estou mostrando uma alternativa, esse degalho aí na definição de vocês. Bom, outra coisa, as minhas duas curvas que são aqui no perfil, quer dizer, o buraco e a curva de contorno, são dois objetos diferentes. Eu vou ter que posicionar os dois aqui na minha curva. Se eu não der um graft em algum dos dois componentes, tá, deixa eu tirar esse flatten aqui, ele vai dar problema. Então, ó, se eu tiver os dois flats, ele posiciona o perfil de fora no primeiro frame, o perfil de dentro no segundo frame, e depois ele segue usando o perfil de dentro nos frames seguintes. Então, uma das duas entradas tem que entrar como graft. Eu vou dar o graft aqui na entrada dos frames. Tá? E isso vai me gerar aqui, ó, uma estrutura em que para cada ramo eu tenho as duas formas. Tá? Então, quando eu posiciono essa saída aqui dentro do meu boundary surface, ele funciona perfeitamente para fazer uma superfície única, tá? Agora sim, uma superfície única, né, para cada perfil. Pronto. Então, se por acaso
essa estrutura estiver organizada de maneira diferente, né, com o graft no outro componente, eu vou ter um ramo com todas as formas internas e outro com todas as formas internas. E aí ele não vai funcionar a minha operação de gerar o boundary surface, ou seja, uma superfície para cada perfil. Tá? Então, nesse caso, ou eu adoto a mesma estrutura que está aqui embaixo, ou eu posso dar um flip matrix, tá? Que vai fazer essa reorganização. Se eu der o flip matrix, aí ele vai. Ó, cada ramo tem as duas formas, e aí ele vai dar certo. Tá? Então, só uma atenção, estrutura, isso pode ser um problema para algum de vocês. Tá? Aqui tá construído bonitinho no meu. E essa forma aqui, ó, eu vou colocar ele dentro do meu componentezinho BWrap Ilhargas, que vai seguir adiante na minha definição aqui depois para fazer o rasgo, encaixando com as prateleiras. Tá? Certo? Então isso aqui já engata na definição de vocês para fazer os rasgos, deitar no chão. É outra maneira de fazer as ilhargas. Beleza? Bom, agora a parte das prateleiras. Tá? Então eu tenho aqui o perfil de prateleiras, vou levar ele para perfil de prateleiras, tá aqui, e vou usar o mesmo purple frame ali na minha curva, mas eu vou usar aqui um único valor de parâmetro, que é o 0, tá? Para posicionar um plano lá no inicinho da minha curva. E com isso, usando o Orient, nosso conhecido Orient, vão aqui aqueles dois perfis que estavam, né, deitados lá no meu desenho, que eu fiz no Rhino aqui no chão, eles vão agora ser espacializados, ser levados para a relação lá com a minha curva. E aí eu vou poder usar a minha curva de perfil, minha curva base, ela vai entrar aqui como o rail do meu Sweep One Rail, tá? Que é o componente de geração de superfície que a gente já viu numa aula, o Thierry mostrou para vocês. Né? Então, o Sweep One Rail vai receber a minha curva principal como rail, tá? Como trilho, né? E os dois perfis vão ser as seções que vão ser distribuídas. E o resultado está aqui, ó, as duas superfícies. Tá? Então, eu vou usar aqui como prateleira e como ilharga. Né? Então, aqui a dupla de elementos que vão avançar na nossa definição para fazer os encaixes e as interseções, né, que vocês já conhecem bem. Tá? Eu vou botar aqui um aqui só para a gente ver as linhas de interseção entre prateleiras e ilhargas. É aqui que vão ser posicionados os encaixes, certo? Então isso engata na definição de vocês, segue adiante. Um pequeno detalhe, se a gente olhar aqui o posicionamento dos meus frames na curva de guia, tá? Ele está indo do 0 ao 1, ou seja, está indo do início ao fim da curva. Né? E eu usei a mesma extensão de curva para posicionar as minhas ilhargas. Então, o que acontece? A ilharga final, a prateleira final, está terminando alinhada com a ilharga. A gente sabe que isso aqui não funciona, dá problema na hora de encaixar, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou usando a minha curva base, botei um extend curve associado a ela, tá? E vou estender aqui 10 milímetros, né? 1 centímetro na escala do nosso trabalho, essa curva guia, tá? E vou usar ela como curva base, ao invés de ser essa aqui, eu vou usar ela um pouco mais comprida. Tá? Eu vou usar ela como curva base. Agora sim, o resultado é prateleira e ilharga, ó, se ultrapassando, tá? Para poder viabilizar o meu encaixe depois. Tá? Bom,
essa curva que eu estendi, tá? Ela também vai ser usada para fazer agora sim as superfícies que vão compor o meu o restante da minha estrutura, tá? E essa aqui é a novidade que a gente está trazendo, tá? Nessa aula. Como é que eu faço uma superfície que pode ser planificável e curva ao mesmo tempo? Bom, o segredo é fazer essa superfície é, a partir de um desenvolvimento perpendicular a uma linha curva. Tá? Então, o Sweep One Rail é o segredo, mas principalmente o posicionamento da superfície de giro aqui. Então, vamos lá. A gente vai... como é que eu chego lá? Eu vou pegar dos perfis posicionados aqui, tá? Eu vou levar eles lá para cima, tá? Eles estão entrando no graph daqui, eu vou dar um flatten na entrada e vou pegar aqui. Vou pegar só a forma externa, tá? Do primeiro perfil, posicionado lá em cima. Eu poderia, gente, poderia fazer de outra maneira. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou pegar essa curva aqui que eu estendi ela, né, e vou usar ela como referência para o meu perp frame de posicionamento inicial, tá? E vou fazer a mesma coisa, vou posicionar o meu perfil, assim como eu posicionei no Orient as prateleiras, tá? A curva está girada. Para aí. Pronto, pessoal, arrumei. Vamos fazer dessa maneira aqui. Eu pego a curva base, estendi ela, né, nas duas pontas, né, e é essa curva aqui que eu vou posicionar o meu perp frame com o item com parâmetro 0, tá? Para posicionar os perfis que vão gerar as superfícies. Tanto as prateleiras, né, que a gente já viu antes aqui, certo? Quanto a superfície de fechamento, que é o que a gente está fazendo agora. Aqui a gente tem um pequeno detalhe, tá? Quando eu usei a curva estendida, ó, ele deu uma esculhambada na curva, deu uma modificada nela, então ele está me gerando uma... Aliás, eu tenho que reparametrizar ela, pronto. Ele está me gerando um plano onde o X está para cima. Tá? Se eu usasse esse frame aqui para posicionar as minhas prateleiras, onde é que elas iam parar? Iam parar para baixo. Tá? Ela ia estar numa posição diferente da que eu quero. E aqui é que eu trouxe aquele componentezinho do Rotate Plane, girei 90 graus para posicionar ele na posição certa. Né? Então, me serviu para isso. Minhas prateleiras agora vão ser orientadas pelo plano correto e estão ótimas lá, funcionando. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer com a construção da superfície a partir do perfil. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar esse plano que posiciona o perfil no pontinho 0 lá da curva final, tá? Que é a curva estendida, e vou usar ele para orientar, né, para posicionar o meu desenho de perfil. Vou botar o Enable aqui. Tá? E esse componente posiciona o meu perfil lá na ponta. Só que eu não quero, eu vou extrair as minhas superfícies de partes dessa forma, porque eu quero usar as minhas ilhargas para posicionar elas. Então, eu vou primeiro botar um list item aqui para pegar apenas uma delas, no caso a primeira é a externa, é ela que eu quero usar. Tá? Se por acaso tivesse dado a outra, eu podia botar aqui, eu teria que escolher
o item 1 da lista, mas não foi, ela caiu como item 0, porque a ordem, na hora de selecionar, eu selecionei primeiro o de fora, beleza, então eu estou usando o de fora. E agora eu vou explodir esse perfil, já posicionado aqui, tá? Usando esse componente que chama Explode. Tá? Ele serve para eu desmembrar os componentes de uma curva. Tá? Ele está dentro de Utility, dentro de Curves. Tá? Eu dou aqui a curva e ele me devolve segmentos, tá? E vértices. Tá? Então eu tenho 12 segmentos, 13 vértices. Tá? E aí eu quero selecionar só uma parte dessa parte das costas aqui e uma parte da cobertura. Como é que eu sei qual segmento, 0, 1, 2 ou 3, que é cada um desses aqui? Bom, eu posso botar um list item aqui e ficar testando, é uma possibilidade. Tá? Então eu vejo lá, assim, ó, opa, segmento 2 é esse, o 3 é esse, o 4 é esse. Posso fazer esses testes assim, tá? Eu descubro qual segmento é qual, mas tem uma outra maneira. Eu pego esses segmentos, ponho um midpoint no meio de cada segmento, tá? Esse é um curve middle, é o nome desse componente aqui. Ele acha o ponto médio de cada segmento e uso outro componente chama point list. Tá? O point list, ele pega todos os pontos dentro de uma lista e numera eles de 0 até o fim da lista. Tá? Eu tenho um input aqui que é o tamanho desse item, e aqui eu consigo ver, né, que esse trecho de cima é o 3, esse trecho aqui de baixo é o 6, que são esses dois que eu quero usar. Eu vou usar o 3 e o 6 para fazer a minha estrutura. Tá? E aí já está marcado aqui embaixo, né? Então eu consegui pegar um list item com o 3 e o 6, perfeito. E vou botar esses dois componentes, esses dois elementos aqui, ó, que eles estão posicionados, né, relativos ao espacialmente perpendiculares à minha curva de perfil. E isso é muito importante. Não fosse assim, eu não conseguiria planificá-los depois, tá? Eles têm que estar perpendiculares à curva de perfil. Tá? E vou jogar eles dentro do sweep OneRail. Né? Lembrando que o rail é aquela curva estendida, que a gente já tinha feito aqui embaixo, né? E entram os dois elementos aqui no meu sweep OneRail, e isso me gera uma superfície contínua, tá? Que está posicionada bem alinhadinha com as ilhargas. Tá? Então, tem uma coerência construtiva que a gente obtém a partir desse procedimento, que é posicionar tudo perpendicular à curva. Tá? Eu posso, se eu quiser, ainda fazer vou fazer uma pequena operação aqui. Ó. Eu vou separar esses dois aqui, vou botar só o 3 por enquanto, que é a cobertura, girando aqui em cima, contínua, tá? E só o 6 aqui embaixo, tá? E vou dar um extend curve, um valor negativo, opa, menos 45.0, tá? E vou fiz errado. Eu vou diminuir a extensão de uma daquelas duas curvas de perfil que estão fazendo a superfície para poder viabilizar o encaixe. Tá? Então o resultado vai ser esse aqui. Ó. Certo? Agora eu tenho o encosto, digamos assim, do meu assento aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um assento, tá? Ele está posicionado alto. Tá? Então eu não preciso ter o segmento inteiro atuando para a geração da superfície. Eu posso ter só um pedaço. Tá? Eu estou reduzindo
o tamanho dele. Vamos reduzir a parte de cima também aqui. Tá? E com isso a gente tem uma superfície com coerência construtiva. Agora, as duas últimas operações. A partir dessa superfície que eu digo que tem coerência construtiva, eu vou usar o unroll, tá? O unroll do OpenNest, que vocês já baixaram aí, para deitar essas formas no chão. Tá? Então elas são planificáveis. Elas são planificáveis. Tá? Esse que é o grande lance. Tá? Então eu estou usando o unroll, tenho a cobertura e o encosto aqui desenvolvidos. Tá? Um deles eu vou mover para o lado, o segundo item eu vou mover para o lado para a gente poder ver eles aqui em separado. Tá? Então, eventualmente, depois a gente pode descobrir em aula como que eu faço para segmentar esses componentes aqui de acordo com a posição das ilhargas, tá? Porque isso pode ser interessante na hora de construir e de cortar. Tá? Não é uma coisa nada complexa. Eu vou pegar aqui, é relativamente simples, eu vou pegar essa minha superfícies aqui que eu gerei, vou usar os perp frames de posicionamento das ilhargas que eu fiz lá no início, tá? E vou botar ele numa interseção entre plano e B-Wrap, tá? Onde os planos são os perp frames aqui e as B-Wraps são essas duas superfícies que eu gerei. Ó, agora eu tenho a posição das ilhargas associadas à superfície. Tá? E eu tenho a capacidade de jogar essas curvas aqui no meu unroll, tá? E elas vão ser posicionadas correspondentemente. Eu só tenho que identificar se a estrutura de árvore tá igual. Tá? Então eu tenho aqui 0, 0 e 1. Tá? E aqui minha estrutura de árvore dessas curvas aqui também tem que estar organizada entre 0 e 1. Então vou dar um trim tree. Opa. Agora sim. Várias curvas no 0, várias curvas na 1. Né? Então isso aqui deve ser suficiente. Vou posicionar essas curvas dentro do meu unroll. E aqui foi. Tá? Elas estão deitadas na forma correspondente. Tá? Então aqui a posição da ilharga na curva aberta é exatamente essa. Então isso é uma coisa muito bacana que o unroll do OpenNest tem, é que a gente consegue pegar algo que está tridimensionalizado lá na superfície, pode ser ponto, pode ser linha, qualquer forma que está lá na superfície tridimensional, eu consigo fazer com que ela seja posicionada no chão, tá? Na posição correspondente, análoga ao desdobramento da superfície em plano. Então eu consigo seccionar ela, posicionar furos, coisas aqui. É muito legal esse recurso. Tá? Então, bom, avacalhou minha movimentação, mas agora vai dar certo. Ela vai estar as duas superfícies desdobradas. Qual é a última coisa que eu vou mostrar para vocês? Tá? Eu vou apresentar para vocês como recurso extra que um componente que eu preparei aqui, que ele faz, eu até vou botar o nome certo dele aqui, ele faz o kerfing. Tá? Kerfing é uma operação que cria exatamente isso aqui, ó, linhas de corte dentro da superfície. A gente faz rasgos pequenos assim na superfície que vão facilitar com que essa superfície, se ela for construída de algum material mais ou menos rígido, uma folha de papel Paraná, até um MDF, se a gente faz rasgos em todas essas posições, essa superfície pode ser dobrada muito mais facilmente. Não só isso, ela vai ser dobrada na direção da curvatura,
que é a curvatura tridimensional que está dada aqui, tá? Então, esse curving eu organizei ele para que ele acompanhe as isocurves da superfície, tá? Então, a gente consegue pegar uma forma planificável aqui e segmentar ela, né? Dar flexibilidade de torção, de curvatura para ela, organizando a direção para facilitar o fechamento nesse tipo de construção aqui, tá? Então, o curving que a gente vai poder ver aqui, ele tem alguns parâmetros, tá? Os parâmetros são assim, a distância entre as linhas, eu consigo apertar mais ou desdobrar mais. Então, quanto mais curvo, menor o raio da curva, quanto mais eu tenho que dobrar ela, menor a distância entre as linhas, isso é interessante. Eu também tenho o tamanho do meu traço, né? E o tamanho do gap do intervalo entre os traços. Então, eu posso ter, né, menos interferência no material ou mais interferência no material. Ainda tem a possibilidade aqui de alterar a direção, tá? Então, dependendo do que a gente quer fazer, eu quero dobrar ela nesse sentido ou no outro, tá? E finalmente, uma coisa que é bacana, eu tenho a possibilidade, vou pegar nessa aqui, de ao invés de fazer só rasgos com linhas, eu posso fazer rasgos com formas planares, ou seja, eu consigo fazer orifícios aqui. Tá? Então, dependendo da estrutura da forma que a gente tem, esses orifícios geram um certo grau de transparência, o que pode ser muito bonito no acabamento final da superfície de vocês, tá? E aí eu tenho aqui, eu posso decidir a largura que esses orifícios têm, eu estou botando 2 milímetros, né? Nesse caso aqui, a gente poderia fazer uma estrutura que fica bem aberta, por exemplo. Nesse caso, aberta demais, vai destruir a superfície, não pode. Deixa eu botar um, e foi. Agora, ó, ela vai ficar bem aberta sem destruir totalmente a superfície, tá? Então é um recurso legal que eu estou dando de presente aí, tá? Claro que isso aqui leva um tempão para cortar, né? Na cortadora laser, a gente tem que avaliar bem, mas pode ser um recurso muito bonito de inserir na superfície. Então ele está finalizado aqui, né? A gente tem a linha de contorno para cortar a peça por fora e tem as linhas do curving em si para poder romper essa superfície, certo? Então aqui são mais recursos aí para a caixa de ferramenta de vocês. Espero que sejam úteis.